Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a professora Yara e vou falar com vocês a respeito de progressão aritmética. Neste vídeo vamos falar de termo geral de uma PA. A gente sabe que a PA é aquela sequência numérica que possui uma lógica fixa adicionada entre cada termo, sequente dessa progressão. Então, com base nisso, a gente consegue ter uma fórmula que traz a possibilidade da gente calcular qualquer termo, ok? E essa fórmula é a fórmula conhecida como fórmula do termo geral. Vamos lembrar que a gente já falou em definição e nos elementos. A n é um termo qualquer, tá? A1 é o primeiro, n é o número de termos, no caso, a posição do termo que você está colocando aqui, e R é a razão. Então, a fórmula diz o seguinte: a n igual a A1 mais n menos 1 vezes a razão. Então, por exemplo, se eu quisesse descobrir, por exemplo, o A7, tá? Então, o meu n seria 7. Aí, A1, aqui, 7 menos 1, mais 6 razões. Então, de acordo com os dados do exercício, eu conseguiria descobrir qual que é o A7. Claro que eu tenho que saber a razão. Você começa a observar que a presença da fórmula traz uma grande possibilidade de cálculo, ok? Então, nesse sentido, eu quero que você observe mais uma coisa importante. Olha isso aqui. 7 é a soma desses dois valores aqui. Nesse sentido, eu vou gerar uma segunda fórmula que é consequência dessa. Então, a gente vai poder escrever o seguinte: AN igual a AK mais N menos K vezes a razão. Nossa, professora, ficou muito mais complexo. Na verdade, não. A fórmula ela mais assusta do que de fato que ela é. Vou fazer o mesmo A7, quer ver? O que eu estou dizendo aqui? Que eu não preciso necessariamente utilizar o A1 para trabalhar com ela. Então vamos fazer um outro exemplo. Se eu chegasse aqui, A7, e usasse o A2, posso? Sim. Só que daí do A2 não são 6 razões. Lembra? A soma tem que ser 7. Então, serão 5 razões. Posso fazer diferente, professor? Com certeza. A7. Se eu quisesse fazer o A7 a partir do A4, por exemplo. A4 mais 3 razões. Então, quando eu escrevo essa, inclusive para muitos materiais didáticos, ela é mais empregada, principalmente aí para o pessoal que vai prestar Enem, né? É muito importante que a gente saiba, vestibulares, enfim, é muito importante que a gente saiba que são variações, sabe por quê? Porque nem sempre no exercício você tem o fornecimento do A1 e da razão. Às vezes você tem um outro elemento qualquer e você pode resolver de maneira mais objetiva, sem precisar de 2, 3 cálculos, se você souber dessa relação. Então anote essa daqui, porque ela com certeza é super importante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 exemplos bem simples, que a gente chama de aplicação de conceito. Ou seja, eu vou demonstrar para vocês como que essa fórmula é empregada numa situação, num exercício, né? Então veja aqui, ó, na PA, observe que esse exercício já nos trouxe que é uma PA, tá? Então você consegue, olhando para ela, perceber que o primeiro termo é 2, com certeza, o A1 é 2, e com certeza a razão, olha só, se o próximo é 5, eu tenho certeza que foram adicionadas 3 unidades. Então a minha razão é 3, com certeza. Observem que isso está implícito na questão. E aí o exercício falou assim, calcule o A10. Então vamos lá. A10, usando a nossa fórmula, AN igual. Nesse caso eu conheço o A1, então eu vou usar essa mesma, tá? Igual a A1 mais, opa,
A soma dos valores precisa ser o 10 que está ali. Então, 9 razões. Agora, como eu conheço o A1 e a razão, eu vou simplesmente substituir. E aí você vai ter A10 igual a 2 mais 9 vezes 3. Tudo bem? De acordo com a matemática básica, primeiro você multiplica, depois soma. Toma cuidado, porque muita gente erra aqui, tá? É muito simples progressão aritmética, mas os erros são bastante comuns por conta dessas pequenas questões. Então, 9 vezes 3, 27. Adicionando com 2 unidades, então eu tenho que o meu A10 é 29. Ok? Vamos para o segundo exemplo. Dada a PA, e eu trouxe diferente do exemplo anterior, onde no anterior eu tinha trazido por escrito aqui uma PA na estrutura básica, agora eu trouxe no corpo do texto, tá? O primeiro termo é 5 e o A8 é 19. Agora é diferente. Agora ele quer a razão. Vamos lá. A gente tem aqui uma estrutura, se você observar, ela tem 1, 2, 3, 4 variáveis. Então, para que a gente consiga resolver por essa fórmula, em tese, nós temos que ter 3 dados. Vamos ver se a gente tem? Eu tenho o primeiro, eu tenho o AN qualquer, e não está escrito claramente, mas você consegue perceber que a gente conhece o N também, porque a gente vai fazer em cima do A8, né? Onde o A8, como eu conheço o A1, vai ser A1, vamos lembrar aqui, ó, mais a soma tem que ser 8, então 7 razões. Simplesmente a gente substitui. Então vamos lá, 19 aqui, o primeiro termo é 5 mais 7 razões. E aí, pessoal, equação do primeiro grau. Letras para um lado, números para o outro, não é isso? Então, 19 menos 5 igual a 7 razões. 19 menos 5, 14, igual a 7 razões. Passamos dividindo, não é isso, gente? 14 sobre 7, e isso me resulta em 2 unidades, ok? Então, pessoal, siga sempre as minhas orientações. Faça os exercícios, anote. Siga essas dicas e com certeza você vai acertar sempre.